Fala galera, fala pessoas, tranquilo? Espero que sim. Então, vamos falar agora de um vídeo, de um assunto que eu já vinha falando nos outros vídeos que eu acabei de fazer. Vocês vão estar recebendo, mas esse vídeo agora é mais pra gente cutucar a ferida, mas cutucar com a verdade, não com a mentira. Vamos expor tudo, porque se eu sou servo de Deus, eu tenho que falar para vocês a verdade, né? E é uma coisa que Deus me permitiu conhecer. Estou estudando, estou aprofundando sobre o assunto, mas está na hora de vocês saberem, né? Porque eu falei em alguns vídeos aí, Jesus, não é Jesus, é Yeshua, Espírito Santo é o Espírito de Deus. Deus, você pode ver que eu tentei falar Papai do Céu muitas vezes. Então assim, vamos entrar aí, né? Yeshua HaMashiach não veio criar uma religião. Vocês sabiam que as pessoas naquela época que seguiam o Rabino eram chamados de Talmidim, discípulos, né? Talmidim. Então, Yeshua, eles tinham os Talmidim que seguiam eles, que eram os apóstolos. São os Talmidim, discípulo, tá? Então, o nome dele não é Jesus Cristo. Cristo, tudo bem que é ungido, é o significado de Messias no grego, mas no hebraico é HaMashiach, né? E Jesus, a letra J, não tem nem no hebraico. Então o nome dele é Yeshua. Você já viu o nome próprio ter nomes diferentes em lugares diferentes do mundo? Adelmar é aqui no Brasil e é para ser lá no Japão, onde for. Tem que ser Adelmar. Meu nome é esse, não muda. Ah, que eu vou fazer uma tradução diferente aqui, vou mudar a letra, a primeira letra do nome, não. Fizeram isso para poder separar o judaísmo do cristianismo. Ou seja, a religião cristã, a religião cristianismo, ela foi criada de propósito para separar o judaísmo do cristianismo. Entendeu? Para o pessoal pensar que o Novo Testamento é uma coisa e o Antigo Testamento é outra. O Antigo Testamento é Yeshua e o Novo é Jesus. Porque o J é para ser um nome diferente de Yeshua. Não tem nada a ver. Yeshua é Yeshua e acabou. Tá? Outra coisa. O Novo Testamento ele não veio abolir o Antigo Testamento. A Torá, ela não é para ser excluída, nem foi revogada, nem nada. A gente vê muito na religião cristã, o pessoal, alguns líderes falam isso, mas tá errado, tá? E eu tô jogando fogo no inferno. O inferno vai ficar revoltado comigo, eu tô falando isso aqui para vocês. Tá? Então vocês procurem saber sobre o judaísmo nazareno, né, que é realmente o movimento de Yeshua com seus Talmidim naquela época. Tanto é que quando Yeshua morreu e ressuscitou e subiu aos céus, foram mortos 1.500.000 hebreus. Todos aqueles que tiveram ensinamento diretamente com Yeshua, a pureza do ensinamento, a essência, foram mortos. 1.500.000. Mas por que foram mortos? Vamos pensar um pouquinho. Para que foram mortos? Vamos sufocar essa mensagem inicial daqueles que tiveram contato direto com Yeshua. Vamos sufocar, vamos matar esses hebreus e vamos mudar certas minúcias para criar o cristianismo. Né? Então tem o Inácio de Antioquia, tem Marcião, tudo. Esses caras, eles mexeram, né? Distorceram algumas coisas. Eles foram os primeiros a começar a criar a religião cristã, a religião católica, tá? Desculpa, católico, não tenho nada contra vocês. Tem muita gente maravilhosa, mas eu tenho que falar a verdade e faz parte do estudo que eu fiz. Então, o catolicismo, antes de Constantino, século IV, nos primeiros séculos, quem foi que mexeu? Inácio de Antioquia e Marcião. Os dois, e tem mais. Então, eles falaram que tiveram 15 papas, né? E o primeiro foi Pedro, mentira. O primeiro foi Tiago, do judaísmo nazareno. Tiago, irmão de Yeshua. Ele foi o primeiro, né? Sucedeu no judaísmo já nazareno. Depois veio o primo de Tiago, e assim sucessivamente. Mas nada daqueles 15 nomes do catolicismo, aquilo não vale nada. Aquilo é mentira. Me desculpa, isso é mentira. Tem que ser falado a verdade. Tá? Então, assim, fizeram de tudo para sufocar o judaísmo nazareno. Por que judaísmo nazareno? Porque Yeshua ele não veio fundar uma religião. Ele não veio mexer no judaísmo, fazer aquela confusão e depois para criar o cristianismo.
De jeito nenhum. Judaísmo nazareno. Yeshua, ele é a própria Torá. Ele é a Torá viva, em carne e osso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a Torá. Eu sou a verdade, a Torá. E a vida, eu sou a Torá. Porque a Torá leva ao caminho, leva a verdade e leva a vida. E Yeshua, ele veio para ensinar de uma forma profunda a Torá. Mas ele mesmo é a própria Torá. Que são os 5 primeiros livros do Pentateuco. Então, ele seguiu. Se Yeshua nunca pecou, ele não pecou, foi porque ele não desviou nenhum dos 613 mandamentos da Torá. Ele seguiu, ele obedeceu, ele não fez nada errado. Por isso que se chama judaísmo nazareno, porque não é cristianismo, porque ele não veio fundar uma religião. É judaísmo nazareno. Yeshua, Hamashia, né, que ele nasceu em Nazaré, por isso que se chama judaísmo nazareno. Tá bom? Acontece também lá em Israel que tem uma coisa que predomina muito contemporaneamente, é que existe o judaísmo lá farisaico. E quem eram os maiores inimigos de Yeshua? Os fariseus. Quem foi que falou aquela mentira lá da tumba? Que roubaram o corpo de Yeshua e não que ele ressuscitou? Foi os fariseus. E o que é que predomina mais hoje em Israel? O judaísmo contemporâneo farisaico. Então tem muita gente lá que acha que Yeshua foi mais um profeta, que Yeshua não é o Messias, mas muitos ali não têm nem culpa, porque estão sendo manipulados. Me perdoem, judeus, amo vocês, tá? Todo respeito, mas tem muita gente que está sendo enganada, tá? Eu estou jogando fogo no inferno, o inferno vai ficar um alvoroço comigo. Amanhã eu estou vendo como é que vai ser meu dia, nas próximas semanas, mas enfim, tem que meter a cara, tem que falar. Então, a partir de agora, eu vou falar Deus, nome grego, inspirado nos deuses, né, daquela época, Zeus, Apolo, enfim. Mas foi feito isso para poder, dizem, né, eu não acredito mais em nada, depois desse estudo eu não acredito mais em nada, mas dizem que era para poder cativar lá os gentios e tudo mais. Mas Deus eu vou chamar o Papai do Céu. Vocês vão me falar, chamar ele de Papai do Céu. Pode sair Deus alguma vez sem querer, mas é força do costume. Mas Deus eu vou chamar de Papai do Céu, de Elohim, de Hashem. Hashem é Yahvé, mas o nome de Yahvé em hebraico é Hashem, o Eterno, o Criador, enfim. Jesus Cristo eu vou chamar de Yeshua Hamashia, ou só de Yeshua, Jesus, Yeshua. Espírito Santo, Espírito de Deus, tá? Não existe uma trindade, não existe 3, tá? É um só. Começa também por aí. Esse vídeo tá meio pesado, mas é verdadeiro. E eu estou passando para vocês para ajudar, tá? Então tem um livro muito bom que eu estou fazendo um estudo e tá muita informação histórica, um estudo muito sério. É até de um procurador, um brasileiro, e ele tem um nome acho que é hebraico ou judeu, tá? É o Tzadok, tá? Então você procura o livro dele, Judaísmo Nazareno de Tzadok, T-S-A-D-O-K, tá bom? Esse livro ele disponibiliza na internet, você pode procurar aí no Google, você pode baixar de graça, ele mesmo coloca lá no livro dele. Esse livro é distribuído gratuitamente pelo autor, ele permite que você baixe o livro e estude, ele quer realmente ajudar. Então vamos nos aprofundar no judaísmo nazareno, porque Yeshua, ele sempre viveu a Torá, ele é a própria Torá, ele é a palavra, ele é a lei. Ele não veio abolir lei, ele não veio abolir a lei, ele veio dar um sentido maior, ele veio cumprir a lei. Então como é que pode?
Ele cumpria a lei e chega o Novo Testamento e fala que a lei foi abolida. Né? Tá errado, né, gente? Tá errado. Mas é isso. Para esclarecer aí para vocês, procura o livro Judaísmo Nazareno de Tzadok, tá? Livro bacana e vai aprofundar muito mais do que eu falei aqui. Isso aqui foi mais um resumo, mas podem baixar, é de graça, o autor não cobra, o autor permite distribuir gratuitamente, que isso é para ajudar. Vamos fazer crescer. Vamos nos compromissar, vamos nos ater à verdade, ao compromisso, a falar a mensagem. Se você estudou alguma vez na sua vida sobre isso e não fala ao mundo ocidental, né? E não quer dizer que no mundo ocidental as pessoas sejam ruins, ou as pessoas não, elas acreditam naquilo que estão estudando. Muitas vezes são inocentes. Ah, você vai se converter ao judaísmo nazareno, você vai cumprir 613 mandamentos da Torá. Bom, quando a gente vai dirigir um carro, a gente dirige de primeira. A gente tem que ir devagarzinho, treinando, passando a marcha, engunhando o carro, desligando o carro. Enfim, até fazer com que o carro ande, comece a dirigir melhor. Então, a gente que somos os gentios e estrangeiros, a gente tem que aprender a obedecer a Torá. Isso é com o tempo, é com a prática, é com o estudo. E eu estou engateando, estou começando agora. Agora sim, no judaísmo nazareno, que é o movimento que Yeshua fez naquela época. Não é o cristianismo. Sábado nunca foi abolido. O domingo, ele não é dia para descanso. O sábado que é o dia do descanso. O Natal é uma festa pagã. Me perdoe, gente. É uma festa pagã. Natal. Enfim. A Páscoa. Você já viu a Páscoa com chocolate representar a Páscoa? É um significado muito maior, mas eu não posso especificar aqui para vocês que eu estou engatinhando, né? Estou começando a dirigir o carro, aprender a dirigir o carro, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se vocês acharem interessante, compartilha. Então, a partir de agora, vocês vão entender porque que eu vou chamar Deus de Elohim, de Papai do Céu, de Hashem, pode ser até Yahvé, pode ser o Criador, o Eterno. Então, enfim, Yahoo, estou falando o nome dele mesmo. Então, não pode estar falando em vão. Como eu estou passando a mensagem e eu estou passando o estudo para vocês, eu tenho autorização para falar. Mas não pode estar falando toda hora. Eu vou chegar no meio da rua, Yahoo, Hashem. Eu não posso estar falando o nome dele em vão. Pecado. Tá? Se for ver Jesus Cristo, eu vou chamar de Yeshua HaMashiach, Espírito Santo de Espírito de Hashem. Tá bom? Deu para ser bem claro, deu para esclarecer bastante. O inferno vai morrer comigo agora. Ele não queria que eu falasse isso para vocês. Mas estava na hora de alguém expor. Estava na hora de alguém dizer. Não que muitos professores não saibam, mas eu prefiro falar a verdade. Tem que falar a verdade, tem que expor. Que aí não está aqui para enganar ninguém. E Yeshua fala, aquele que ensina corretamente a palavra de Papai do Céu, aquele que ensina corretamente a Torá, esse será grande no reino dos céus. Mas aquele que não ensina, esse será pequeno no reino dos céus. Tem tantas partes que a gente pode ver, né? E vai dar um sentido tão grande, vai dar uma libertação no coração de vocês tão grande. Tá bom? Agora eu não vou chegar numa igreja aqui e chegar lá e dizer, vocês estão errados. Eu não vou fazer isso. Eu tenho que respeitar. Mas eu estou começando a ir por um caminho onde a porta é estreita. E seguir por essa porta, ela vai se estreitando. Né? A Torá são 613 mandamentos a se cumprir. Então a porta é estreita. E larga é a porta que leva à perdição. Mas é como eu falei para vocês, eu estou engateando, eu quero que de repente vocês se empolguem também a buscar. Então lê o livro que vai dar uma esclarecida ainda maior, tá? Deixa um like para dar uma força para o nosso canal, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações, e se isso fez uma relevância incrível para a tua vida, para a tua pessoa,
Se isso impactou de alguma forma, compartilhe o vídeo com 7, 14, 20 pessoas, com uma pessoa, mas compartilha. Corrente do bem a gente tem que espalhar, tá certo? Fique com Deus, aquele abraço, tchau, tchau.